Começo com o Dr. Rafael Baldo, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy pela Università degli Studi de Gênova, doutor em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, atuou como promotor de justiça junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, também é o nosso procurador do Ministério Público de Contas, titular da 5ª Procuradoria. Com a palavra, Dr. Rafael Baldo. Obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, especialmente os colegas do Ministério Público de Contas. Vejo que meu gabinete compareceu em peso. Também gostaria de cumprimentar todos os demais colegas do MPC, do Tribunal de Contas e a todos aqueles que nos assistem. Também gostaria de reforçar a cautela do Tribunal de Contas ao instigar a participação online, tendo em vista o avanço da Covid. Eu acho que é uma medida de cautela em tempos em que todo cuidado ele é bem-vindo, bem recebido. Eu também gostaria de agradecer especialmente a Bibiana por interceder e conduzir os trabalhos da Escola de Contas na realização não só desse evento, mas de outros eventos que reforçam e instigam o avanço do conhecimento no exercício do controle externo. O Dr. Cittadini falou, achei interessante a exposição do Dr. Cittadini, porque é muito comum, ao longo desse processo de escrita dos 2 livros, e agora do 3º em andamento, foi muito comum ler as experiências orçamentárias dos anos 80 e 90 e vê-lo falando a respeito da inflação dos anos 80, corrobora, fortalece tudo aquilo que a gente vê nos livros. Então, é interessante você ter experiência, oportunidade de compartilhar uma pessoa que viveu aquela realidade dos anos 80, 90. Eu, quando tive já capacidade de compreender a vida, já estávamos no plano real, na verdade, no final da transição do RV para o plano real, mas eu me lembro que os preços eram reetiquetados no supermercado 1 ou 2 vezes, em questão de 1 ou 2 horas, os preços alteravam 2 ou 3 vezes. E o quanto o plano real permitiu essa estabilização da moeda e o planejamento orçamentário. E é nesse contexto que eu desenvolvi o meu doutorado, foi a tentativa de desenvolver uma ideia de uma teoria geral do orçamento público. A minha ideia original, quando comecei a fazer doutorado no Largo São Francisco, era estudar o PPP, o Plano Plurianual, e eu queria fazer um estudo de casos em municípios de pequeno, médio e grande porte, nas 5 regiões do país. Eu queria verificar como que ele era aplicado na prática. No plano doutrinário, é muito comum falar que o orçamento público seria uma peça de ficção. E o meu objetivo inicial era verificar se, de fato, ele era uma peça de ficção ou se ele era um mapa que conduz o gestor público na execução das suas tarefas, das suas missões. Então, a ideia inicial era essa. O que eu percebi é que a doutrina ela era muito polvilhada. Faltava uma ideia de uma visão panorâmica que pudesse costurar os vários temas que já se encontram dispersos, polvilhados pelo mundo acadêmico e pela prática também. Porque a gente precisa considerar, quando a gente fala de orçamento público, não só a União tem as diretrizes federais, mas também nós temos os estados, os municípios, vários órgãos que elaboram, pensam o orçamento público. Então, existe também um mosaico interfederativo na confecção e execução dos orçamentos públicos. Essa era a ideia, o leitmotiv inicial que conduziu a ideia do estudo do doutorado. Então, eu comecei a estudar e eu percebi que, primeiro, tinha um déficit de contextualização histórica. Eu percebi que os livros eles contam o orçamento público como se fosse uma espécie de narrativa linear, como se o passado fosse sempre um precário e a teoria e o orçamento de hoje sempre fossem as mais modernas, as mais evoluídas. Com isso, eu percebi que cada tempo e cada espaço defende um conceito de orçamento público, um conceito de como programar, executar as receitas e despesas. E a minha ideia inicial era exatamente trabalhar essa contextualização fática. Como é que se pensava o orçamento no século XIX, no século XX, nesse contexto de superinflação e hiperinflação dos anos 80? Então, a minha ideia era exatamente estudar o contexto de cada país e de cada tempo na confecção e na elaboração dos orçamentos públicos. A segunda parte era como que as regras de direito positivo, como que o direito e a dogmática de direito financeiro vai absorver esse entorno subjacente, essa realidade econômica, financeira, e para sistematizar e conduzir o gestor público na elaboração e execução.
E, por fim, vem a doutrina, uma terceira dimensão, que é uma mais doutrinária acadêmica. Como que a doutrina vai transformar tudo esse caos de normas, de doutrinas, de leis e de contextos fáticos numa narrativa linear, que a gente consiga ler no manual e transpareça a ideia de que seja uma coisa linear, simples, tranquila, de fácil compreensão. Então, os livros, eles acabam tendo mais ou menos essa ideia de explorar um contexto fático, muito apegado à história, à ciência política, à filosofia. Um segundo grande dimensão, que é uma dimensão de direito positivo com dogmática de direito financeiro. E, por fim, uma dimensão mais de propedêutica de direito financeiro, que busca construir essa narrativa linear. O Dr. Cittadini também falou uma coisa interessante, que poucas pessoas se dedicam ao estudo do orçamento público. Mas eu vejo que quem começa a mergulhar no mundo do direito financeiro, que até poucos anos éramos pouquíssimos representantes nesse campo tão restrito do direito, muitos se encantam com o tema do orçamento público, porque ele, na verdade, representa até mesmo a ideia do próprio nascimento do constitucionalismo. Quando a gente pensa, por exemplo, na Magna Carta de 1815, a gente pensa imediatamente na ideia da gênese do direito constitucional, a gente pensa em não há tributação sem representação. E o que é isso? É a gênese também do orçamento público. Então, você percebe que a própria ideia de constitucionalismo nasce com a ideia de orçamento público de arrecadação de receitas, como que o poder público vai ingerir na esfera do particular, vai ter o poder de arrancar do particular uma riqueza e devolver esse dinheiro que ele aspirou, num segundo momento, em forma de despesa. Então, toda a própria ideia de constitucionalismo também reflete a evolução do orçamento público desde o século XIII e XIV, passando pelas revoluções liberais, até chegar num século XIX, em que nós temos uma consolidação do direito positivo, desse direito codificado, eu diria, em que a própria ideia de Constituição nessa época, apesar da sua relevância, da sua consolidação, ainda era vista como uma carta muito principiológica, não tinha essa carga deontológica, normativa que nós vemos hoje. E ao longo do século XX, o que a gente percebe também? O Estado deixou de ser aquele Estado mínimo que aspira à riqueza das pessoas e devolve em serviços mínimos como segurança, justiça e produção de leis e execução de tarefas básicas. Esse era o Estado do século XIX. Depois, com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, nós assistimos à ascensão do intervencionismo de Keynes. E, nesse sentido, se mostrou importante a participação e a intervenção do Estado para recuperar a economia. Já se deixava aquelas lições clássicas de Adam Smith, do liberalismo econômico do século XIX, para uma participação mais ativa do Estado na condução da própria economia. E é nesse contexto que surgiram várias obras, por exemplo, de direito financeiro, que mostram o papel do orçamento público no planejamento da economia nacional e no planejamento da gestão pública. Muitos autores, por exemplo, dessa época, década de 30, 40 e 50, falavam, por exemplo, em finanças funcionais, em despesas inversionistas, como que o Estado vai devolver, incentivar, aquecer a economia mediante a realização de despesas públicas. Isso foi muito comum, por exemplo, nos anos 30 nos Estados Unidos, em que buscou-se reaquecer a economia através de várias construções, obras públicas faraônicas que podiam reestimular a economia. Então, para um Estado forte, fez-se necessário reconstruir a ideia de orçamento público, que deixou de ser um orçamento que promovia um controle legislativo prévio de receitas e despesas, sempre com o objetivo de buscar um equilíbrio orçamentário, financeiro e patrimonial, para passar por um Estado que não se preocupava tanto com a ideia de endividamento, porque ele pensava em termos de ciclos econômicos mais amplos. Então, de modo que o déficit acumulado no período poderia ser compensado pela bonança de outros períodos. É claro que, quando a gente pensa em ciclo econômico, a gente precisa pensar que é muito difícil conciliar essa lógica de ciclo econômico com o caráter temporário dos mandatos numa democracia. Porque, se eu penso em ciclo econômico de 10, 15 anos, a gente pensa nas nossas políticas setoriais, saneamento básico, mobilidade urbana, educação, saúde, são planos decenais. É muito difícil você executar um plano decenal, sendo que o mandato, geralmente, do executivo costuma ser em 4. E o que acontece, que o Dr. Cittadini falou? Quando eu assumo o poder, ele mesmo comentou, o político eleito ele tem a vontade de implementar suas políticas de campanha, né, essas despesas imediatistas. Só que ele se depara com o quê? Com déficits orçamentários, financeiros, patrimoniais, e se vê preso por conta de compromissos assumidos pelas gestões anteriores. Então, é muito difícil pensar
em ciclos econômicos duradouros e em governos temporários de 4 anos, porque é difícil atingir esse ciclo, esse equilíbrio de déficits e bonanças num curto espaço de apenas 4 anos, num contexto normativo em que as políticas públicas setoriais geralmente tendem a ser de 10, 15 anos, como, por exemplo, mobilidade, resíduos sólidos, saneamento básico. Então, um grande desafio do orçamento público, e uma primeira possibilidade que a gente percebe hoje, é transformá-lo num mecanismo de tentar conciliar essa tensão democrática e a necessidade de promover investimentos e gastos de longo prazo. Essa é uma das grandes tarefas hoje. E hoje, especificamente depois de 2014, e maximizado esse contexto de crise econômica pela Covid-19, nós temos um contexto em que é difícil fechar as contas, e o que acabou trazendo uma elevação da inflação. E como o Dr. Cittadini disse, a inflação ela produz uma mágica, que é acabar com o déficit nominal do poder público. O balanço ele fica mais redondo, porque o valor da dívida real ele é, de certa forma, camuflado pela inflação. Então, até certa medida, de fato, a inflação ela é bem benéfica no sentido de, para o gestor público, esconder os déficits operacionais do governo. É por isso que, da década de 90 para cá, uma grande iniciativa dos governos, depois da queda desse governo keynesiano, foi estabilizada a crise econômica dos anos 70, com as políticas de mão de ferro de Thatcher, de Reagan, por exemplo, nos anos 80 nos Estados Unidos. E no Brasil, após a estabilização da moeda em 94, houve uma fase de consolidação dos orçamentos, que era enxugar as despesas discricionárias e de promover um equilíbrio fiscal. E é esse contexto que levou à edição da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, que deu origem, positivou no Brasil essa ideia de controle do volume do déficit operacional e da dívida pública. Quando a gente fala, por exemplo, em LRF, Lei da Responsabilidade Fiscal, a gente percebe que as duas grandes preocupações dela, estampadas no relatório de gestão fiscal, é como eu vou controlar o limite de despesa de pessoal e o limite de endividamento. Porque são as duas premissas, a LRF, o legislador tomou como ponto de partida que a despesa com o pessoal ele é o principal fator que leva ao aumento do déficit operacional, o quanto vai explodir eu consumir meu fluxo de caixa. Por outro lado, um outro grande fator que prejudica as contas públicas é a própria operação de crédito, são os empréstimos contraídos pelo governo. E também isso acaba levando ao limite, à necessidade de limitação da dívida pública. E é com base nesses dois grandes vetores, o controle das despesas com o pessoal e o controle do endividamento, é que assistimos nas últimas décadas ao nascimento de uma terceira grande fase do orçamento público, que é, de cima para baixo, buscar uma limitação das déficit operacional do governo e da dívida pública, usando o orçamento público para controle dos resultados nominais primários e nominais. Se a gente for falar nesses termos, resultado primário, resultado nominal, nos anos 70 e 80, pouquíssimas pessoas entenderiam como nós entendemos hoje a necessidade da RCL, da Receita Corrente Líquida. Eram termos que sequer existiam no século XIX, no meados do século XX, e que hoje são importantes num tempo de capitalismo financeiro em que é necessário controlar o fluxo de caixa e o endividamento público. Então, se de cima para baixo, como diria, numa iniciativa top-down, eu tenho uma necessidade de controlar esses volumes totais, por outro lado, de baixo para cima, eu tenho vários atores sociais que buscam a alocar o dinheiro público em determinadas áreas que lhes são favoráveis. Aí eu identifico 3 grandes subsistemas. Dentro do Estado, por exemplo, a gente percebe o quê? Que não só o estamento burocrático tem que entender eu, como servidor público, eu gostaria de ter um aumento. Eu acho que todo mundo, servidor público, gostaria de ter, razoável. Então, cada categoria profissional, servidor público, tem interesse no seu aumento. Então, você já tem uma pressão do próprio estamento burocrático de aumentar não só o seu salário, mas também as despesas, as dotações orçamentárias do seu respectivo órgão. Então, por exemplo, uma determinada pasta de governo, seja municipal, ou estadual, ou federal, sempre quando vai fazer a proposta orçamentária parcial, vai colocar uma gordura orçamentária a mais, porque ele já conta de antemão com um corte linear que é feito pelo órgão central de planejamento. Então, existe um jogo de estratégia em que o próprio poder público, o estamento burocrático, se antecipa ao corte realizado pelo órgão central, numa espécie de xadrez orçamentário. Esse, por um lado, é uma iniciativa do poder, dentro da administração pública, né? Nós também podemos identificar outras estratégias que pressionam o aumento dos gastos públicos. Nós temos, por exemplo, no âmbito do mercado, cada vez mais nós
percebemos o quê? O mercado ele quer tributar menos, ele quer uma mágica, ele quer diminuir a carga tributária, mas, ao mesmo tempo, ele quer avançar nos investimentos de longo prazo. Eu não sei como atingir essa mágica, mas ele quer equilíbrio orçamentário, não quer contração de dívidas, não quer a realização de dívidas, quer aumento de investimentos de longuíssimo prazo, de 30 anos, que é mais ou menos o período de uma PPP, e, ao mesmo tempo, quer cortar limite de despesa com o pessoal, quer eficiência na administração pública, ou seja, existe por parte do mercado uma pressão de alocação dos recursos, não só no exercício, mas também num longo prazo. Porque a gente sabe, quando a gente fala de orçamento público, é uma negociação política que é anualmente tabulada entre os poderes. E é difícil se submeter seu interesse todo ano ao crivo da negociação política. Por o lado do servidor, por conta da irredutibilidade dos vencimentos, a gente tem uma certa blindagem. Uma vez aprovado o aumento, não é possível reduzir. Então, congela o orçamento e se transforma numa despesa obrigatória de caráter continuado. Vai impregnar no orçamento para sempre. E o mercado, na tentativa de evitar, driblar essas negociações anuais, buscou, por meio de várias emendas, a caracterização dos investimentos plurianuais. Daí a relevância, por exemplo, do PPA, do Plano Plurianual, no sentido de congelar os investimentos de longo prazo. Então, a gente percebe uma pressão de gasto público, pelo aumento de gasto público dentro do estamento burocrático, dentro do Estado, uma pressão de aumento de despesas públicas na forma de investimentos dentro do mercado. Também, além dos investimentos, nós também temos as ideias de subsídio, de isenções, de renúncias fiscais, com o objetivo, a princípio, de dinamizar a economia. E nós também temos a pressão da sociedade civil. A Carta de 88, ela trouxe um rol de direitos sociais que custa. Implementar um direito, uma prestação material que vai levar à concretização de direito material na saúde, na educação, no saneamento básico, nos resíduos sólidos. Toda a execução dessas políticas públicas requer um investimento de longo prazo e a aplicação de um determinado dinheiro público. Então, você percebe que existem pressões, seja no âmbito do Estado, do mercado e da própria sociedade civil, que pressionam o poder público e o orçamento público. Como que o orçamento vai dimensionar isso? E, para conter essas pressões alocativas, existem essas pressões de cima para baixo. Nós já falamos do corte linear, que é realizado pelo órgão central de orçamento. Nós também temos, por exemplo, a figura do teto de gastos, agora, da emenda de 2015, 2016, que tentou congelar, de maneira a priori abstrata, o teto de gastos. Qual que é o problema que eu vejo nisso? Congelar de forma abstrata e a priori o teto de gastos, ele acaba se furtando as imprevisibilidades da realidade fática. Quem diria o legislador, o reformulador, né, os congressistas que publicaram a emenda constitucional do teto de gastos, adivinhariam a ocorrência da Covid, de uma pandemia, que faria com que explodisse o valor dos empréstimos públicos e dos gastos públicos para a contenção dessa doença, né? Nós também temos que lembrar, por exemplo, que é exatamente em função desses gastos extraordinários foram criados pela Covid, é que surgiu a própria ideia, resgatou a ideia de orçamento de guerra, que é o orçamento de guerra, exatamente esse orçamento da Covid, que era uma ideia, uma expressão utilizada no século XIX, quando o Estado entrava em guerra com outras despesas extraordinárias de guerra, ficaram fora do orçamento fiscal básico, exatamente para que dentro do orçamento fiscal básico fosse possível atingir aquele equilíbrio orçamentário de resultado zero, nem superávit, nem déficit. E porque todas as despesas extraordinárias de guerras eram empurradas para fora do orçamento fiscal ordinário. Daí a ideia de orçamento de guerra, daí a associação da Covid com o orçamento de guerra. Todas essas questões, essas ideias pinceladas aqui, elas mostram o quê? Que o orçamento público vem variando desde o século XVI, XVII, com as revoluções liberais, até os dias de hoje. Daí a ideia de falar na existência de paradigmas orçamentários. E eu identifiquei ao longo do doutorado 3 paradigmas: o da legalidade, no século XIX, que representa um Estado mínimo, a ideia de paradigma orçamentário da economicidade, que reflete a força do welfare state, do Estado de bem-estar social, durante várias décadas do século XX, e agora um novo Estado, que é um Estado em crise, que precisa dialogar mais ativamente com o mercado e com a sociedade. O Estado já não é aquele castelo kafkaniano, aquele Leviatã tão forte e fechado para a sociedade e para o mercado. Ele precisa, sim, de uma simbiose, de uma interação e atuação, e da força
seja da sociedade civil e seja do mercado. Não é à toa, por exemplo, que a gente assistiu, nós que trabalhamos com controle externo, nas últimas décadas, o socorro do Estado, não só às licitações. O Estado, cada vez que se vale de uma licitação, ele está buscando apoio, ajuda do mercado para executar um serviço que até a década de 80, muitas vezes era prestada pelo próprio Estado, pela própria máquina administrativa. Vamos pegar os sistemas de software de gerenciamento. Todo mundo, acho que trabalha com controle externo, pelo menos no meu gabinete, vira e mexe, pega licitação de contrato de gestão de software. A Érica está aqui, acho que é bem do dia a dia dela. Até os anos 80, o próprio Estado tinha sua estatal de processamento de dados e ele vendia ou cedia por atos administrativos internos um para os outros. Hoje a gente percebe o quê? Que o Estado ele precisa se valer do mercado para executar uma atividade que antes era exercida diretamente pelo governo. Daí você percebe o quê? Que o Estado precisa também da força, da ajuda do mercado. E, nos últimos 10 anos, a gente percebe o quê? O Estado também tem se socorrido do terceiro setor. Quando o MARE foi lançado em 95, o plano de reforma administrativa do Estado foi lançado pelo MARE, que era o Ministério de Administração e Reforma do Estado, pelo Bresser Pereira. Ele falou na ideia de serviços públicos não estatais e do crescimento do terceiro setor. E exatamente com isso a gente percebe o quê? O quanto naquela época parecia um pouco longe a ideia de publicização de serviços públicos que eram estatais, que submetiam ao regime da fetácio, que só poderiam ser exercidos pelo próprio Estado. E de lá para cá a gente percebeu, no sentido do mercado, uma privatização de vários setores e uma abertura de vários setores. Nós temos aí celular, telefonia. Imagina que até os anos 90 não existia um setor de telefonia altamente competitivo, né? Nós temos também outros setores todas as agências reguladoras, na verdade, elas surgiram exatamente para permitir resguardar uma competitividade de um mercado que até então era monopolizado, não digo, mas exercido ou prestado pelo próprio governo. E, de outro lado, você tem o terceiro setor como grande executor hoje de políticas públicas setoriais. Aqui vou citar as duas grandes maiores, que é saúde e educação. O quanto o Estado não tem delegado para o terceiro setor uma atividade que lhe incumbe a priori. Daí a necessidade do controle externo e realizar esse controle das atividades executadas. E eu diria, por exemplo, especificamente em relação ao terceiro setor, que esse controle pode ser exercido através de duas grandes frentes, ou vias, dimensões. De baixo para cima, do micro para o macro, a gente sempre analisa, por exemplo, quando eu pego no meu gabinete, o plano de trabalho, os custos unitários, as metas, a definição dos objetivos a serem pactuados no contrato de gestão. É ali, no micro, que a gente vai analisar o custo unitário de cada exame laboratorial, de cada consulta, qual é a meta de atendimento, e a gente precisa também identificar aqui as metas em termos de inputs, outputs e outcomes. Metas de quanto custa cada insumo, quanto custa a vacina da Covid no estado de São Paulo, por exemplo. Quanto custa para produzir uma merenda? Quanto custa para prestar um serviço básico? Além disso, a gente também tem os resultados de outputs. Qual é a eficiência do meu processo de atendimento? Se, por exemplo, uma terceirizada de call center, que é super comum, ela recebe, não por resolução de um problema no call center, religa minha luz, religa minha água, mas ela recebe por telefonema, certamente o serviço não vai... a grande probabilidade do serviço não ser bem prestado, porque se a operadora ganha por quantidade de ligações, eu preciso de umas 5, 6, 7 ligações para resolver o mesmo problema, religar a instalação de água, de luz, por exemplo. Então, talvez, gerenciar a forma de processo, identificar eficiência no processo de execução de bens e serviços é fundamental. Talvez, nesse caso específico, fosse relevante que a contratada ela fosse remunerada não por cada ligação, mas fosse remunerada por resolução de um problema. Que a gente sai da dimensão do output, do bem ou do serviço prestado, para ir para um sentido de outcome, que é o que se fala em teoria de gestão pública. A gente já passa a controlar o grau de satisfação do usuário final do serviço. Aí entra, por exemplo, aquelas várias investigações que nós fazemos a respeito de o quanto a merenda ela cumpre a tabela do Plano Nacional de Alimentação Escolar, se ela atinge a tabela, a quantidade de nutrientes mínimos, o quanto, por exemplo, essa própria merenda pode estimular o mercado de cooperativas, de alimentos orgânicos. Tudo isso é um controle, eu diria, micro, de baixo para cima, pela via dos contratos, dos anexos, dos termos de referência. E, por outro lado, existe um controle de cima para baixo, que é um controle feito pelo orçamento. E aqui nós retomamos a ideia de orçamento público. O orçamento público ele permite identificar
mapear e vincular esse ato micro, essa dimensão micro da administração pública, que é operacionalizada pelo direito administrativo, com a dimensão macro de execução de políticas públicas lato sensu. E quem faz essa ponte entre o macro e o micro é o orçamento público, porque ele opera principalmente no nível meso-administrativo, meso-político, de fazer essa ponte entre a política pública geral e abstrata e aquela implementada em cada contrato, em cada termo de referência, em cada contrato de gestão. E aí, por isso que, por exemplo, quem trabalha comigo, eu falo em relação de vantajosidade nos contratos de gestão. A vantajosidade seria exatamente o quanto esse contrato, esse plano de trabalho, esse termo de referência, ele é compatível com os objetos que constam de um PPA, de um plano plurianual, de um PPA. Será que esse contrato de gestão específico contribui significativamente para a execução de um objetivo, de uma atividade, de um projeto que consta do meu PPA? Porque o PPA, ele nada mais é, como disse o doutor Stadini, uma espécie de mapa que guia o gestor público ao longo do exercício financeiro. Então, daí a necessidade de realizar não só esse controle micro-operacional, por intermédio dos instrumentos, mas também usar mais o orçamento público nesse nível de cima para baixo, que controla o quanto a administração pública tem se desincumbido de seus afazeres ao executar os objetivos, programas, atividades. A ideia é fortalecer, trazer o orçamento público, como transformá-lo numa ferramenta, num instrumento de trabalho, no exercício de controle externo. Esse é principalmente o objetivo do segundo livro que agora é lançado. Se o primeiro livro, que é o História do Orçamento Público, ele trabalha, acima de tudo, com a ideia de contextualização política, dos vários paradigmas orçamentários no século XIX, XX e atualmente, esse segundo livro, já pressupondo essa teoria geral dos paradigmas orçamentários, vai demonstrar como é que a gente precisa ou deve elaborar, voltar, executar e controlar o orçamento público numa segunda grande fase. E aqui surgem, por exemplo, um emaranhado de leis, de normas, de atos administrativos, de princípios clássicos. Aqui eu lembro dos princípios orçamentários da legalidade orçamentária, nós temos o princípio da anualidade, nós temos a unidade, exclusividade, universalidade, discriminação, precedência, enfim, existe um rol de princípios orçamentários que surgiram na doutrina desde o século XIX, com o objetivo de responder esses problemas que surgem na elaboração e execução do orçamento público. Vale lembrar que esses princípios surgiram, de início, no plano doutrinário, e aos poucos eles foram sendo encampados pelo direito positivo, até o ponto que a própria ordem constitucional encampou, de maneira subjacente, um princípio ou outro, como, por exemplo, a ideia do princípio da anualidade orçamentária, ou da legalidade orçamentária. Quando a gente fala, por exemplo, em legalidade orçamentária, a gente pensa já na tríade, no PPA, na LDO e na LOA. Enquanto essa tríade, de certa forma, ela acaba tendo uma relação direta com o princípio da unidade orçamentária. O orçamento é uno, mas se é uno, mas existem 3 leis. Então, a própria ideia de unidade, ele sofre uma fragmentação, uma divisão externa, porque o orçamento público, ele já não é uno, ele é cindido em 3 leis distintas, o PPA, a LDO e a LOA, mas ele também sofre divisões internas. E aqui, por exemplo, lembro que o orçamento, ele não é só o orçamento, mas o orçamento, ele, da União especificamente, ele tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade, o orçamento de investimento das estatais. Então, ele sofre também uma divisão interna. E, além da divisão interna nesses 3 orçamentos, nós temos a divisão interna em várias planilhas, anexos, tabelas, que fazem com que o orçamento vire um emaranhado, que coloca em xeque essa ideia de unidade orçamentária, que surgiu lá no século XIX, quando o orçamento público era receita e despesa. E não tinha ideia de... não se falava na época em programas, orçamento-programa, em atividades. Então, o que eu percebi quando realizei o doutorado, é que muita gente reproduz lições clássicas de direito orçamentário, financeiro orçamentário, que foram concebidas no século XIX, e esquece que a realidade fática e que o direito e a vida mudou muito de lá para cá. E isso acaba fazendo com que surjam os dogmas. A gente começa a reproduzir, replicar algumas coisas e esquece que hoje eles precisam ser adaptados ou reinterpretados no cotidiano, na realidade atual. E o objetivo dessa segunda obra é exatamente mostrar que, para cada paradigma orçamentário, o orçamento público exerce, sim, uma função precípua, e a forma do orçamento público, o conteúdo e o procedimento mudam em função da
das finalidades desempenhadas, dos papéis desempenhados pelo orçamento público. Por exemplo, se no século XIX a função principal do orçamento público era promover um controle legislativo prévio das finanças públicas. O objetivo era que o legislador, o parlamento, pudesse controlar o quanto o executivo abocanhava, adentrava, pegava do bolso do contribuinte um dinheiro e devolvia em serviços mínimos. O Estado era mínimo, a despesa tinha que ser mínima, o resultado tinha que ser zero, equilíbrio orçamentário. Para esse Estado, a gente tem o quê? Um orçamento muito mais simples. Então, o princípio da unidade era fácil de se conter, porque colocava previsão de receitas e fixação de despesas, na forma de créditos que eu concedo para as unidades, para os órgãos, cuja quantificação se denomina dotação. Então, o orçamento era muito simples, porque o Estado era muito menor e menos complexo. Então, eu conseguia traduzir num documento único, no princípio da unidade, esse arcabouço, esse plano de governo, em termos de receitas e despesas. Lógico que, para votar receitas e despesas, tinha um processo legislativo muito mais célere. Eu conseguia votar uma lei orçamentária muito mais rápido que eu voto uma lei ordinária. E aí, no século XIX, começou a usar a primeira utilização devida do orçamento público para fins escusos, já denotando uma origem embrionária daquela ideia de jogos orçamentários. Como eu vou usar o orçamento público para outro interesse que me convém? É por isso que ficou muito comum no final do século XIX, no início do século XX, a ideia dos orçamentos rabilongos, das caudas orçamentárias, de Rechavelier, são os que consistia, senão, na ideia de você colocar dentro da proposta da lei orçamentária outras matérias. Cerca de 1920, ficou muito comum, por exemplo, conceder aumento para servidores específicos, dando nome para o servidor específico, um aumento de salarial. Várias coisas eram jogadas porque você tinha pressa de aprovar a lei orçamentária até a virada do exercício. Então, o orçamento público virou uma espécie de balaio, onde eram colocadas várias matérias que não tinha relação alguma com o orçamento público, porque passava rápido pelo processo legislativo orçamentário. Por isso que começou a se falar no princípio da exclusividade. Então, você percebe que para cada problema, para cada necessidade, foi surgindo um princípio específico do orçamento público. É muito mais fácil entender a lógica dos princípios orçamentários se a gente entende o contexto subjacente. Então, a gente tem um princípio, e já falamos da unidade, já falamos agora da exclusividade, e o outro princípio relevante da anualidade. Se eu preciso controlar o caixa do governo, em termos de receitas e despesas, eu preciso fazer isso de uma maneira esporádica, temporária, ou de tempos em tempos. Eu não posso aprovar um orçamento de receitas e despesas e só fazer um outro orçamento daqui 10, 15 anos. Daí a necessidade da renovação periódica do orçamento público, por isso que se aprovou o quê? A ideia da anualidade orçamentária. E, a princípio, no século XIX, a anualidade orçamentária aplicava-se não só às despesas, como nós já estamos habituados, mas também à receita. Então, para que o governo pudesse cobrar, eu precisava não só obedecer ao clássico princípio da anterioridade tributária, eu preciso criar uma lei com antecedência, publicar, esperar virar o exercício, depois cobrar, mas eu também, ou eventualmente da anterioridade nonagesimal, no caso, por exemplo, das contribuições, mas eu também precisava atentar ao princípio da anualidade. A receita estimada por aquele tributo tinha que estar previsto no orçamento. Isso, essa conjugação da legalidade tributária com a despesa orçamentária, com a legalidade orçamentária, favorecia o controle do resultado, do equilíbrio orçamentário, financeiro e patrimonial. O problema é que, ao longo do século XX, as leis tributárias acabaram conquistando uma autonomização que distanciou bastante a realidade das receitas, dos tributos, da realidade das despesas. E um fato muito notório é que grande parte dos grandes tributaristas brasileiros não conhece ou não tem tanto contato diário com o mundo do orçamento público, do direito financeiro e das despesas. Então, eu vejo muito tributarista, e lembrando que o direito tributário ele nasceu do direito financeiro, porque o direito financeiro tem como objeto a atividade financeira do Estado, mas o seu principal instituto era o orçamento, porque ali você tinha o orçamento, que ao mesmo tempo agregava receita, despesa e controle, que esgota grande parte dos grandes temas do direito financeiro. E, ao longo do século XX, o direito tributário foi ganhando corpo. A ideia de direito fiscal foi se separando, criando a ideia de direito tributário, até a autonomização da disciplina, e o que a gente percebe hoje é que as discussões tributárias muitas vezes não estão relacionadas com as discussões de direito financeiro. Eu vejo muitas pessoas defendendo
o avanço de renúncias de receitas, mas elas não percebem o impacto que isso causa lá no mundo das despesas, na execução orçamentária. Então, essa questão da anualidade tributária também teve uma relevância, uma importância para o controle legislativo prévio. Então, você percebe que cada princípio tem a sua razão de ser, no seu tempo, no seu espaço. Um outro princípio que eu acho relevante que a gente pode aplicar no nosso cotidiano profissional é a ideia do princípio da especialidade ou da discriminação. Se o objetivo inicial do orçamento público era controlar as receitas e despesas, quem gasta e no que gasta, a ideia do orçamento inicial era essa. Quem está gastando e quanto gasta e no que gasta. Era basicamente isso. E para viabilizar essas respostas, surgiram duas classificações embrionárias no século XIX. A classificação subjetiva por unidades administrativas, quem gasta. É o executivo, é o legislativo, o judiciário, e quanto ele gasta. E no que ele está gastando. Para mostrar no que ele estava gastando, surgiu a classificação orçamentária objetiva por elementos, itens de despesa. Eu consigo identificar no que estava gastando especificamente. Veja que esse controle ele serve muito para o legislador saber aonde o dinheiro estava sendo aplicado. E, trazendo isso para a nossa realidade hoje, quando eu faço um controle de contas, de balanço de contrato de gestão, eu quero ver quanto foi globalmente gasto em determinado exercício com serviços e encargos sociais, onde que eu vou? Se eu quero buscar uma informação micro, eu vou para essas duas informações, essas duas classificações orçamentárias. E, por exemplo, no âmbito do Cefaz, no estado de São Paulo, você consegue olhar o portal de transparência, tendo essa lógica de orçamentária, você consegue verificar quanto gastou em encargos, em bens, serviços, em atividade de consultoria, terceirizações ou quarteirizações. Então, a gente percebe que entender a dinâmica orçamentária e das classificações pode ser relevante para retroalimentar o exercício do controle externo no cotidiano, não só no aspecto de contas e balanços. Porque quando a gente fala de contas e balanços, a gente já remete a outras classificações que traduzem uma realidade mais panorâmica. Se, por um lado, essas duas classificações iniciais, por unidades e por itens, elementos de despesa, traz uma análise, faz um exame analítico das receitas e despesa, quando eu quero fazer uma análise global do orçamento público, eu vou para outras classificações, como classificação por categorias econômicas, que traz receitas e despesas correntes de capital. Também tenho a classificação funcional, que mostra o desempenho das funções, das tarefas incumbidas, desempenhadas por cada poder, por cada órgão responsável. E também tenho a classificação programática, que mostra o quanto eu estou cumprindo as missões que eu mesmo me propus na qualidade de governo. Então, essas três classificações elas são ótimas quando se faz uma análise macro, que é aquela que acontece, sobretudo, em balanços, em contas de prefeitura ou mesmo Câmara. Daí a utilidade de entender bem as decorrências do princípio da especialidade e da discriminação pode retroalimentar, facilita a compreensão das diferentes tipos de classificação orçamentária e para que elas servem no nosso dia a dia. E como eu vou melhorar o meu trabalho usando essas noções gerais. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo, usando o orçamento. Né? Daí a relevância de se usar os portais de transparências. Tá, a gente já passou de uma fase de 2011 para cá em que a lei de acesso à informação, ela foi divulgada, foi bastante implementada. Mas agora a gente precisa saber o que a gente vai fazer com esse acesso à informação. E o quanto a gente tem usado. E eu percebo que usar essas ferramentas de internet, elas passam, sim,